Povo de Deus, mais uma vez aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, reunidos hoje aqui novamente para lermos e refletirmos o Tratado da Consagração à Verdadeira, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, onde hoje a gente retorna à segunda parte com a finalização dela, né? Que no vídeo anterior teve o início dela e hoje a gente finaliza ela, beleza? Então, bora lá. Bom, no vídeo de hoje capítulo 2. Falsas devoção no culto a Maria. O Instituto já falou sobre isso hoje no vídeo, mas eu vou ressaltar aqui novamente. 5 verdades impõem-se agora, mais do que nunca, fazer uma boa escolha da verdadeira devoção a Maria, já que há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. Não tem aquele negócio, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade? Então, é pois de suma importância conhecer as falsas devoções para evitá-las e conhecer a verdadeira para abraçá-la. Conhecer qual seja, no meio de tantas e tão diferentes formas de verdadeiras devoções a Maria, a mais perfeita, aquela que lhe apraz mais, a que dá maior glória ao Senhor e a que mais santifica, a que mais nos santifica, para dar-lhe preferência. Existem 7 espécies de falsas devoções. Ou seja, são elas: os devotos críticos, primeiro. Segundo, os devotos escrúpulos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. E sétimo, os devotos interesseiros. Então, bora conhecer cada um? Vamos embora. Bom, no primeiro são os devotos críticos. Ou seja, pessoas intelectuais, inteligentes, mas que são orgulhosas, têm um espírito forte e se dizem autossuficientes. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem, mas que criticam todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, põem em dúvida todos os milagres e narrações, veem com desdém pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem. Acusam-nas mesmo de idolatria, que não são tão ingênuos que vão acreditar em contos e historietas. Ou seja, é aquele católico que se diz devoto, tem ali bem no fundo do coração ele uma devoção. Mas ele não acredita em nada, ele critica. Ele critica tudo. Ele critica a Ave Maria, ele critica às vezes uma novena, um tríduo. Ele às vezes critica, como dito aqui, ele põe em dúvida os milagres eucarísticos, as aparições de Nossa Senhora. Então essas são as pessoas que elas criticam tudo que tem a ver com Nossa Senhora. Critica muito mal, sabe? É aquela pessoa que você não quer nem ver na frente, porque ela só fala mal. Essa espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa é mundana e muito perigosa. Causa um grande mal ao culto de Maria, pois com o pretexto de acabar com os abusos, conseguem afastar realmente as almas. Ou seja, são pessoas orgulhosas, que não aceitam ter Maria como mãe. Você sabe quem geralmente são esses, né? Bom, segundo, os devotos escrúpulos. São pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um elevando o outro. Não toleram, senão
serem contrariados, que haja mais pessoas de joelho diante de um altar de Maria do que diante do Santíssimo Sacramento, como se fosse contrária a outra. Como aqueles que rezassem a Nossa Senhora não rezassem a Jesus por meio dela. E dizem geralmente: para que servem tantos terços, tantas confrárias e devoções externas à Santíssima Virgem? Repetem: é preciso recorrer a Jesus Cristo. Ele é o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo. Essa é a doutrina sólida. Tanto que isso, na verdade, é uma cilada do inimigo sob o pretexto do bem maior, já que nunca se honra tanto a Jesus Cristo como quando se honra a sua mãe. Portanto, bem aqui diz: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ou seja, quem são esses devotos escrúpulos? Vou mudar aqui porque está muito feio com. Bom, quem são esses devotos escrúpulos? Como citado, são pessoas que temem, ao honrar a Virgem Maria, desonrar Jesus. Mas a pessoa não entende que Maria é a mãe de Jesus, ou seja, é uma mãe que sempre está na presença do filho, está junto do seu filho. Ou seja, ela, todas as orações que dirigimos a ela, ela nos leva a Jesus Cristo. Ela é nossa auxiliadora, nossa advogada no céu. Ela que nos leva. Nós que somos indignos, como citava no vídeo anterior, nós que somos indignos não temos a dignidade de estar na presença de Deus. Mandar uma oração para Ele. Então a gente tem os nossos auxiliares no céu, que levam, porque eles têm mais graça do que nós. Ou seja, são pessoas ali, principalmente os protestantes, que dizem que Ele é o nosso único caminho. E é preciso pregar Jesus Cristo. Essa é a doutrina sólida. A pessoa não entende? Sim, confirmamos que Jesus Cristo é o único caminho. Mas a Virgem Maria, a consagração à Virgem Maria, é um método diferente de caminhar para o caminho que é Jesus Cristo. Meio de chegar mais perto dele. Como foi citado no vídeo anterior. Calma aí, pessoal. Seguindo, eu estou um pouquinho cansado, na verdade, né, com sono, então meus olhos estão ardendo. Devotos exteriores. Como o próprio nome já diz, são pessoas que elas são só de aparência. Elas usam uma roupa de Nossa Senhora, usam uma pulseira, usam um rosário, mas não segue o que Nossa Senhora manda seguir no seu interior. Nossa Senhora é uma pessoa humilde. E às vezes essa pessoa não é humilde. Ela não segue o silêncio de Nossa Senhora. Ela às vezes é escandalosa. Ela tem uma aparência, mas não tem o interior dela. Tá? Ou seja, elas têm aparência, elas rezam às vezes muito, elas rezam, na verdade às vezes ela só recita, elas só leem e não verdadeiramente rezam, porque rezar é algo do interior e não é algo do exterior. Os devotos presunçosos, pecadores entre as suas más paixões, amantes do mundo. Sob o belo nome dos cristãos e devotos da Santíssima, escondem o seu orgulho ou a avareza, ou a impureza ou a ambiguez. Dormem em paz em seus maus hábitos. Dizem lá para consigo que Deus perdoará, que não há morrer sem se confessar e que não serão condenados, porque afinal rezam um terço, porque jejuam ao sábado, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do escapulário,
ou as suas congregações, porque trazem o hábito ou fio da medalha da Santíssima Virgem. É uma presunção diabólica que se ama e honra a Virgem Maria, quando se ofende com pecado, trespassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo. Ou seja, são aqueles que estão no erro, mas porque às vezes eles rezam muito terço, muito rosário, estão muito presentes ali, eles dizem que Deus vai perdoá-los, mesmo ele estando muito no pecado. Ou seja, a pessoa está no pecado, mas ela participa. Ela faz oração e tudo, só que às vezes ela peca. Então ela diz que Deus vai perdoá-la, mas às vezes não é bem assim. Bom, é preciso ter um propósito sincero, evitar-se os pecados mortais que ofendem tanto a mãe como o filho. Evitar o pecado. Escrever na circunfrária, rezar o terço ou melhor ainda o Santo Rosário e outras orações jesuais no sábado. São orações boas, que devem ser feitas, mas verdadeiramente e não falsamente. Tem que ser rezado realmente, feita com sinceridade e não só com aparências. Os devotos inconstantes, ou seja, são aqueles devotos que só aparecem na hora que precisa. São aqueles devotos que buscam a graça, às vezes tem ali uma grande devoção, mas desaparecem. Às vezes eles esquecem que Nossa Senhora existe. Eles começam a prestar atenção em alguma outra coisa e esquecem de todo o resto. São pessoas que às vezes dormem no ponto e só na hora que precisa que ela acorda e lembra que existe Nossa Senhora. Aqui diz que eles eram fervorosos e de repente o fervor acabou. Nos devotos hipócritas, escondem seus pecados e maus hábitos debaixo do manto da Virgem Maria, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens. É muito ligado à questão dos devotos presunçosos. Mas esses aqui é um pouco pior, porque eles dizem que a Virgem Maria vai acolher os seus pecados. Ai, meu pai. E os devotos interesseiros, como o próprio nome diz, que só fazem as coisas por interesse, para ganhar uma cura, para obter a cura, ser salvo de alguma coisa, evitar algum perigo ou alguma coisa assim do tipo. Sempre buscando algo, depois acabou. Depois que conseguiram, desaparece. Estejamos, pois, bem atentos em não nos alinharmos a eles, com os devotos críticos que não acreditam em nada e tudo criticam, com os devotos escrúpulos que temem ser demasiados devotos de Nossa Senhora com medo de ofender a Jesus, com os devotos exteriores que fazem consistir toda a devoção em práticas exteriores, com os devotos presunçosos que, sob a capa de sua falsa devoção a Maria, apodrecem os seus pecados, com os devotos inconstantes por leviandade, mudam a cada passo nas suas práticas de piedade. Devotos hipócritas, que se inscrevem em todos os movimentos a fim de passarem por bons. Ou seja, são pessoas ruins que se inscrevem em todas as ações de Nossa Senhora para fingir ser pessoas boas. E enfim os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para serem livres de malhas do corpo ou obter bens temporais. Capítulo 3. A verdadeira devoção a Maria.
Depois de sermos desmascarados e condenar as falsas devoções, é necessário definir agora qual a verdadeira devoção, que é a primeira interior, segunda filial, a terceira santa, quarta a perseverante e a quinta desinteressada. Na primeira interior, é aquela questão que eu disse, você tem que ter humildade no coração, e não só em aparências. Devoção filial, ou seja, nos tornarmos então filhos e filhas da Virgem Maria, a confiarmos nela. Devoção santa, leva a alma que pratica a evitar o pecado e imitar as virtudes de Maria. Devoção perseverante, a cada obstáculo que existe na perseverança, a pessoa ainda continua. Tem muita gente que a hora que dá um obstáculo já para de rezar. Mas essas pessoas sempre continuam até alcançar a sua graça. Na quinta, devoção desinteressada. Ou seja, aquela devoção que não busca, que não é só estar ali por causa que ela precisa de algo. Mas ela está ali todos os dias, todos os momentos. Nos momentos felizes, nos momentos tristes. E não só nos momentos necessitados. Capítulo 4. Diversas práticas de devoção a Maria. As práticas comuns são elas. São diversas, né? Como a celebração dos dias marianos, né? A meditação de suas virtudes, a contemplar suas grandezas, dirigir os atos de amor, louvor e ação de graças, invocá-la com o coração, oferecer viver em comunhão espiritual com ela, cumprir o próprio dever com a intenção de agradá-la, começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela, para ela, a fim de executar por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso fim útil. Várias formas de devoção exteriores, as confrares e congregações, ordens, institutos, os louvores, as honras, o jejuar e a mortificação espiritual e corporal, e trazer-se também consigo um distintivo mariano, como o Santo Rosário, um terço, o escapulário ou uma pequena corrente. Rezar com recolhimento, devoção e modéstia, ou no Santo Rosário ou no terço, tá? Contemplando todos aqueles mistérios. Cantar e fazer cantar cânticos espirituais em sua honra. Aquelas músicas maravilhosas que existem. 9. Enfeitar os altares, coroar e venerar suas imagens, levar e promover procissões, mandar pintar e colocar imagens suas ou o seu nome em igrejas, ou seja, pintar imagens de Nossa Senhora. E 12. Consagrar-se de uma forma especial e solene. Ainda há outras práticas verdadeiras da devoção à Santíssima Virgem. Com a reta intenção de agradar a Deus e de se unir a Jesus Cristo com o seu fim útil e de edificar o próximo, com atenção, sem distrações voluntárias, com devoção, sem precipitação nem negligência, com modéstia e composta respeitosa e edificante do corpo. A prática mais perfeita é que exija de uma alma mais sacrifícios espirituais e que esvazia de si mesmo. Ou seja, aquela coisa de deixar as coisas do mundo e seguir.
Uns ficarão no que é exterior e não passarão além, e estes serão a maioria. Outros, e serão o menor número, penetrarão no interior dessa devoção, mas não subirão senão um degrau. Só aquele a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar esse segredo. Alcançar a transformação de si mesmo em Jesus Cristo é chegar à plenitude. E bom, pessoal, é isso que a gente encerra o episódio de hoje, terminando a segunda parte. Isso tudo encaminhado. Amanhã estamos com a terceira parte. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Beijo!